Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito presente na nossa sociedade, principalmente no interior do estado: a lealdade do consumidor com os ambientes familiares e com os negócios que vão passando de geração em geração. Você aí que está nos assistindo, prefere comprar o seu pãozinho de cada dia numa padaria do seu bairro, familiar ou daquelas grandes redes? O seu remédio você compra na farmácia que você está acostumado a vida toda, ou também dos grandes empreendimentos que já existem no estado e no Brasil? Pois é, tudo sobre esse assunto e o resultado de uma pesquisa que mapeou o consumidor mineiro no interior do estado é o que você confere agora aqui no Observações. De acordo com dados do Sebrae Minas, 4 a cada 10 pessoas têm o hábito de comprar naquele comércio de bairro ou naquele comércio que vai passando de família em família, de geração em geração. Esse hábito é muito possível ver no interior de Minas Gerais e também no interior do Brasil. Quem nunca comprou naquela vendinha da esquina? Quem nunca comprou fiado na farmácia do bairro? Quem nunca comprou na mercearia que era mais próximo de casa, mas que você conhece o dono ali de longa data? Pois é, isso foi tema de uma pesquisa internacional feita na cidade de Pará de Minas e também em Oliveira, cidades aqui do centro-oeste de Minas, em que identificaram o hábito do consumidor mineiro de comprar justamente desses ambientes familiares. Bom, e quem realizou essa pesquisa e que está aqui com a gente hoje no Observações para falar sobre esse hábito tão comum do nosso dia a dia é a pesquisadora e também professora universitária Cecília Medina. Bom, Cecília, obrigado pela sua presença aqui no Observações. Primeiramente, parabenizar, porque a pesquisa da Cecília foi publicada, gente, numa publicação internacional, ou seja, numa revista internacional da Inglaterra, onde justamente o tema era esse do nosso programa de hoje. Bom, Cecília, eu começo o nosso programa te perguntando justamente isso, né? O que te motivou a fazer essa pesquisa e, principalmente, o que você identificou de cara que essa pesquisa era necessária, principalmente para o nosso estado que é tão familiar? Bom, a pesquisa ela surgiu durante uma trajetória acadêmica, durante a minha trajetória acadêmica. Quando eu estava fazendo o mestrado, nós precisamos desenvolver um tema para fazer aí a dissertação, né, para entregar essa pesquisa na universidade. E aí eu pensava assim, eu quero pesquisar algum tema que faça realmente sentido na minha vida. E eu nasci em uma família que tem empresas locais e familiares. Então eu cresci vendo essa movimentação e vendo como isso funcionava. E eu observava que ali dentro, que nessas empresas, acontecia alguns fatores que me chamavam a atenção. Quais são eles? Os clientes voltavam, os clientes preferiam estar ali, os clientes recomendavam para outras pessoas voltar até o estabelecimento. Então, peraí, ali dentro acontece alguns fatores que transmitem para o cliente essa confiança, essa satisfação e talvez aí até a lealdade, que foram os achados mesmo dessa pesquisa. Então eu pensei, vou pesquisar sobre empresas familiares e vou falar também sobre marketing de relacionamento, que sempre me chamou a atenção e eu sempre observava assim, olha, os clientes, eles voltam por algum motivo. Eles não estão ali porque simplesmente é conveniente. Pode ser que sim, pode, mas nem sempre, e não é só a conveniência que faz você voltar a um estabelecimento. Então nós fechamos esse tema, pesquisaríamos sobre empresas familiares e sobre lealdade. E aí começamos a desenvolver esse assunto. E durante essa trajetória levamos esse tema à USP, apresentamos em um congresso lá, foi muito bem aceito, muito bem falado. Depois voltamos a São Paulo novamente na SPM, apresentamos novamente esse tema, novamente foi muito bem falado, foi muito elogiado, porque acontece o seguinte, muitas pessoas observam isso, mas às vezes falta teoria por trás daquelas observações. E aí, posterior a isso, levamos o tema em Nashville, nos Estados Unidos. E, novamente, o tema foi muito bem visto, foi muito falado. E aí eu concluí essa trajetória, eu finalizei esse mestrado e continuei. E aí, conversando com meu orientador, que sempre esteve presente, que foi parte
principal, essencial durante a pesquisa e durante a trajetória, professor José Marcos, nós tivemos a ideia de mandar novamente, claro que com mais dados, com mais precisão, novamente esse tema para uma revista. E aí nós escolhemos essa revista das pequenas empresas familiares da Emerald, na Inglaterra. Enviamos a pesquisa, foi no ano passado, em 2025, nosso primeiro envio, porque essas pesquisas internacionais, elas vão e elas voltam também com revisões, se aprovadas, né? Porque na maioria das vezes, eles já rejeitam aí logo no primeiro envio. Enviamos e ficamos aguardando esse retorno. Nós fizemos ao longo do processo 4 revisões. E essas 4 revisões nós tivemos ganhos assim enormes na pesquisa, porque realmente eram pontos que eles mereciam ser melhorados ali dentro, mereciam ser melhor construídos dentro da pesquisa. Fizemos essas revisões e enviamos a última vez no final de 2025. E em 2026, esse ano, né? Então, assim, uma pesquisa quentinha saiu agora, nós tivemos o retorno da revista com a aprovação. E junto desse retorno veio um e-mail do editor da revista parabenizando o tema, porque às vezes é um tema que, igual eu mencionei aqui, percebemos, mas falta ali uma teoria por trás, uma escrita explicando por que isso acontece. Eu observo, mas será que é só o gestor que observa? Será que é só o consumidor? E aí também nós fizemos esse jogo, nós fizemos 2 pesquisas. Primeiro, gestores, depois, consumidores. Será mesmo que os consumidores, eles observam o que os gestores falaram? Ou será que os gestores observam coisas que para os consumidores não faz sentido? E aí foi um ganho muito grande da pesquisa, porque os consumidores realmente observavam. Os consumidores realmente percebiam que existia uma diferença. Agora, Cecília, durante a pesquisa, né, quais fatores ali vocês identificaram que era mais, que a gente pode falar, importante para o cliente, né? Ele considerava, por exemplo, confiança, atendimento, tradição, ou tinha também a questão do vínculo emocional? Por exemplo, eu vi que aquela empresária engravidou, teve filho, né, colocou o nome da criança de um parente meu e tal. Então, quais foram aí os principais fatores que levam, e são esses fatores, né, que levam o consumidor a continuar comprando daquele ambiente familiar? Alguns fatores, eles são mais relevantes. A proximidade é um fator que manda muito. O conhecer, o chamar o cliente pelo nome, o saber os gostos mesmo dele ali, o tratar ele como uma pessoa, não só como um número. Isso conta muito. Chamamos isso muito também de funcionários de contato, funcionários de linha de frente. Quem está ali para receber o cliente? Quem vai ter o primeiro contato com ele? Quantas vezes observamos a pessoa falando assim, eu vou lá na loja porque eu preciso saber como que a pessoa tá, eu preciso saber o que aconteceu. Então cria-se um vínculo de amizade mesmo. É como se a pessoa fizesse parte ali daquela família. Isso foi expressivo na pesquisa. A questão também da confiança, do confiar, porque eu não estou simplesmente confiando na empresa X, eu estou confiando na empresa de uma pessoa tal. Eu estou confiando na empresa daquela pessoa que eu vi crescer, que eu vi ela suceder ali, que eu vi ela fazer a sucessão dentro de uma empresa. Então isso foi bastante falado durante essa pesquisa e observado durante as nossas entrevistas. Outro ganho também que a gente teve foi a questão da lealdade. O cliente, então, só por confiar, ele é leal? Descobrimos que não. O cliente, além de confiar, ele precisa estar satisfeito. Porque eu gosto muito de falar o seguinte, você compra em determinado ambiente só porque você confia? Acredito que também por isso, mas se o produto ou o serviço não for legal, possivelmente você não vai voltar lá. Então existe, além da confiança, é necessária a satisfação para você desenvolver essa lealdade do consumidor. E com certeza, sem abrir mão dessa proximidade, dessa familiaridade, né, que foi exatamente o termo que a gente usou no estudo. A familiaridade, família e cliente, esse tratamento familiar que existe. Agora, Cecília, em Minas Gerais a gente tem muito isso. Você é filho de quem? Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aí já ouviu essa pergunta. Você é filho de quem? Não é nem filho, é filho. Você é filho de quem?
Por quê? As pessoas querem saber justamente isso, né? Se, por exemplo, aquela família que a vida toda prestou um bom trabalho, né? É aquela pessoa com caráter, com ética, que não vai passar as pessoas para trás, se ela é digna de confiança. E, ao mesmo tempo, também, isso acontece em cidades pequenas e médias, mas a gente também vê isso em alguns bairros da capital, Belo Horizonte, também. Né? E a gente não vê isso ao redor do Brasil. Por exemplo, a gente chega em São Paulo, por exemplo, a gente não conhece ninguém, e um comércio exacerbado, eu comprando de gente que eu não conheço e por aí vai. Então, na sua opinião, isso também influencia diretamente nas vendas? Ou seja, eu conhecer quem é que está ali, aquele grau de familiaridade e também a questão de geração para geração. Porque a gente sabe que, à medida que a geração em geração da loja vai também passando, os clientes também vão passando esse costume, né? Por exemplo, eu compro no supermercado que a minha mãe comprou a vida inteira. O meu filho vai comprar no supermercado em que eu levo ele todos os dias. Então, como que você percebe também essa questão do vínculo, né? No interior, mas sobretudo nas cidades pequenas e médias? Durante a nossa pesquisa, como eu disse, nós entrevistamos alguns gestores e ao longo desse artigo construímos algumas falas que eles fizeram. E uma que me chama muita atenção, que um deles disse assim: olha, a minha empresa hoje, ela tem o rosto do meu pai, da minha mãe, da minha irmã e meu. O nosso rosto é o rosto da empresa. As pessoas vêm aqui não pelo nome da empresa, mas pela nossa tradição familiar de trabalhar nesse segmento. Então as pessoas elas começam a confiar primeiro nas pessoas, não só naquele nome bonito que está por trás daquilo ali. E a tradição familiar nessas empresas, o que eu acho legal e o que eu acho muito considerável é que por trás disso tudo existem sonhos. Existe o sonho do filho que desde o início da vida está vendo o pai batalhar para construir algo, de continuar ali, de suceder aquilo ali. Os consumidores, eles percebem isso de uma maneira muito clara e nesses processos de sucessão precisa ter muito isso, a questão do vínculo criado, daquele afeto mesmo que existe ali dentro, o gostar do ambiente, o gostar do negócio. Então as pessoas, sim, elas se identificam com outras pessoas. É o valorizar, né? É o ser humano, não só números. As grandes redes hoje têm muito isso. Um cliente é um número. Empresas familiares, na maioria das vezes, um cliente é chamado pelo nome dele. Uhum. Agora, Cecília, tem diferença também do consumidor jovem, daquele consumidor, vou falar mais experiente, que, por exemplo, nossos avós, nossos pais compravam de outras pessoas, né, e tudo mais, e que, querendo ou não, tinham praticamente a mesma geração, a mesma idade que eles. E automaticamente os filhos e os netos hoje estão encontrando as pessoas daquela época ainda, mas já fazendo essa transição. Tem diferença do consumidor mais velho, mais experiente, que já comprava e sempre comprou, desse jovem hoje que, como diz, está com o celular na palma da mão e que muitas das vezes nem vai naquele comércio e tudo mais. Tem diferença de compra? Existe uma diferença expressiva que a gente consegue observar realmente no dia a dia das empresas, né? Além de pesquisadora, além de professora, eu também estou no comércio, eu também faço parte de um quadro administrativo de uma empresa, o que me ajuda muito a observar algumas questões. O cliente mais jovem, ele tem uma facilidade de acesso a outros meios muito grande, que antigamente a gente não tinha, né, essa facilidade, isso tudo aí na palma da mão. Eu gosto de falar que é a geração muito do imediatismo, mas em contrapartida, eles observam muito a questão da humanidade, a questão do cuidado. Quantas vezes a gente vê esses mesmos jovens compartilhando em suas redes porque receberam de alguma marca um cuidado especial, realmente a valorização, se sentir único, ainda é importante, ainda é valorizado. Então, obviamente, esses consumidores jovens, eles têm aí na palma da mão acesso ao mundo, né? Eles conseguem comprar aqui, como conseguem comprar do outro lado do mundo num clique, né? Hoje em dia é tudo muito fácil, é tudo muito acessível, mas ainda assim optam por comprar em empresas locais. Valorizar o que é da cidade, esses jovens conseguem perceber muito isso. Ok, então, Cecília, agora a gente faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre essa pesquisa aí que é super importante para o comércio, sobretudo para o comércio familiar aqui da nossa região e do interior do estado. Não sai daí, a gente volta já já.
A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas Ceurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Praminas Ceurb. Ligue 373232 2890 ou 99669-1755. Em toda cidade, existe uma história que flui pelas ruas, pelas casas e pela vida das pessoas. Em Pará de Minas, essa história passa por algo essencial, a água que chega às torneiras e está presente em todos os momentos do dia. E depois do uso, o tratamento de esgoto entra em cena, protegendo o meio ambiente e a saúde de todos. Há 11 anos, a Águas de Pará de Minas acompanha a vida da população e hoje, 100% dos paraminenses contam com um abastecimento de água tratada e 99,5% têm acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. Você precisa ir e vir com facilidade e segurança? Com o Drive 37 você consegue. É rápido, é fácil e sem complicação. Baixe o Drive 37 e vem com a gente. De volta com observações que hoje fala sobre o hábito do consumidor do interior do estado em ser aí ávido, ou seja, fiel às empresas familiares. Bom, Cecília, agora a gente vai falar sobre a questão da sua pesquisa. Quando você apresenta isso para a revista e tudo mais, isso, querendo ou não, se torna um norte para que os próprios consumidores e também os comerciantes do interior do estado, principalmente, das cidades que você ouviu, né, que tanto Pará de Minas quanto Oliveira, mas isso serve também como um retrato do nosso estado, porque o estado de Minas Gerais é assim, né, a gente é muito familiar, a gente quer saber quem é filho de tal pessoa, a gente quer saber mais sobre a vida do outro. Quando você apresenta essa pesquisa, o que o comerciante ele precisa tirar de primordial disso, né? Como mudar os hábitos que às vezes está minando a empresa, o que ele pode também melhorar a partir disso? Explica para a gente como essa pesquisa sua vai ser também um guia, né? Ou seja, um guia para aquele comerciante que às vezes fez muito treinamento de equipe, tem o treinamento da vida como um todo,
mas ele não tem essa percepção empírica, né? Ou seja, essa percepção visual que vocês tiveram ao pesquisar esse assunto a fundo. De uma maneira muito positiva, quando eu recebi esse retorno da pesquisa e começamos a tornar isso público, né? Uma pesquisa feita aqui em Pará de Minas, em Oliveira, aqui em Minas Gerais, os gestores das empresas começaram a procurar essa pesquisa para fazer essa leitura. Então isso me chamou muita atenção, porque às vezes pensamos, um trabalho acadêmico está muito distante, mas é a partir desses trabalhos que nós construímos muitas coisas dentro das empresas. É a partir dessas teorias que nós colocamos muitas coisas boas em prática. Então, durante a leitura desse artigo, os gestores, né, os donos dessas empresas, que eu gosto muito de falar para eles? Observem os pontos positivos e tornem eles cada vez mais fortes. Observem aquilo que a sua empresa, por ser pequena, por ser familiar, ela tem de diferente e ela pode ser destacada por isso. Então, sempre observar pequenas mudanças, pequenas coisas ali dentro que tornam para o cliente uma experiência de compra, um gostar mesmo de estar ali na sua empresa. Então isso me surpreendeu de forma muito positiva e até também um agradecimento aos gestores que participaram da pesquisa. Foram muito solícitos, muito receptivos e interessados mesmo em transformar aquilo ali, a prática, na teoria. Porque empresas familiares, elas trabalham com sonhos. Então eu observava muito que eles, durante essas entrevistas, muito satisfeitos de registrar aquilo que eles faziam com maestria. E depois ver que os seus clientes observam aquilo, para eles foi uma sensação assim de felicidade extrema. Então isso me surpreendeu e ainda está me surpreendendo. Sempre, todo dia, sempre tem alguém, me envia pesquisa, eu gostaria de ler. O que você acha que na minha empresa eu posso colocar em prática? A proximidade, os funcionários ali de frente, de linha de contato mesmo com o cliente. Então foi muito legal, foi uma experiência muito gostosa. Agora, o que difere, eu acho que na sua pesquisa, com certeza, você deve ter analisado isso, o que difere o comércio local do comércio geral? Por que a gente fala isso? A gente tem grandes redes varejistas no Brasil, tem de vários setores, né? Farmácias, supermercados e por aí vai. O que difere o comércio local dentro da sua pesquisa desse comércio em geral em relação à competitividade? Por que a gente fala isso? Porque hoje todo mundo está correndo atrás do lucro, né? Ou seja, de ter aquela venda, de oferecer o melhor. E a gente está vendo que com a internet também sendo um concorrente super desleal, porque a questão da acessibilidade é muito facilitadora, você comprar algo sem precisar sair de casa. Quais são as principais diferenças, então, desse comércio local e do comércio em geral que te chamou a atenção? A proximidade. A proximidade que esse comércio, que essas pessoas da família estão com o cliente, fazem ele se sentir uma pessoa única. Ele não é mais um número nas grandes redes, na maioria das vezes. Não é só mais um cadastro, né? Você não é o Henrique, você é o cadastro número tal. Então isso os clientes gostam. Ok, pode ser que gostem, mas vamos falar a verdade? Você chegar num lugar e ser chamado pelo seu nome, a pessoa saber as suas preferências, saber o que você gosta, já te cumprimentar ali logo na entrada, faz diferença. É gostoso, todo mundo gosta de sentir isso. Então as empresas locais, principalmente em cidades pequenas, elas têm esse diferencial aí e utilizam isso de uma maneira muito sábia, de uma maneira muito bonita de se ver. É gostoso ser tratado como uma pessoa e não como um número. Agora, na sua opinião, que pesquisou esse assunto, Cecília, e isso vale muito, essa pergunta que eu vou fazer agora é importantíssima, principalmente para as empresas locais. Como elas conseguem e podem conseguir se transformarem ou continuarem competitivas diante desse cenário atual que a gente está vivendo, onde a gente tem muitos marketplaces na internet, a gente tem uma facilidade de entrega gigantesca, a gente tem uma logística muito bem feita no Brasil hoje em dia, de distribuição, mas então como continuar sendo competitivo? Porque passeando pelas ruas das cidades, Itaúna, Divinópolis, Pará de Minas, propriamente Oliveira, né? Em Belo Horizonte, então, nem se fala, você anda pelo centro, são muitas e muitas lojas, e que eu falo, são muitos e muitos sonhos encerrados,
justamente porque não conseguiram manter essa competitividade. Então, na sua opinião, e o que você traz também de informação palpável para esse empresário, empreendedor local, de se continuar competitivo em relação ao nosso mercado atual? A tecnologia está aí. Ela precisa ser utilizada. Eu não gosto de falas que colocam assim, deixa, sempre deu certo, sempre foi assim, não vamos aprimorar não vamos correr atrás. Eu sou completamente contra isso. Eu acho que a tecnologia está aí para ser usada, mas para ser usada de uma maneira positiva. Quais são os seus pontos fortes? Vamos deixar eles mais fortes. Vamos utilizar o que hoje a gente tem disponível na nossa mão, no nosso celular, no nosso computador, muitas vezes até de forma gratuita, ao nosso favor, para destacar aquilo que nós fazemos bem, para destacar aquilo que é o nosso diferencial. Somos uma empresa familiar, somos uma pequena empresa familiar, mas podemos também acompanhar os avanços da tecnologia e fazer com que cada vez mais consumidores se sintam bem em comprar ali, se sintam parte única, se sintam realmente pessoas exclusivas ali naquele lugar. Entendo também que, dependendo da proporção, da dimensão que essa empresa tomar, alguns cuidados eles vão sendo perdidos aí ao longo, né, da caminhada. Não tem como não perder. A proximidade aí ela já não vai ser tão grande. Mas eu consigo manter pequenas coisas, a questão, por exemplo, da confiança no nome da família, da tradição daquela família em estar ali naquele nicho. Então deixe isso muito claro. Utilize aí talvez plataformas de venda online, as inteligências artificiais, por que não? Elas estão aí, estão na nossa mão e para ser usado, com certeza, de uma maneira consciente, de uma maneira que vai te agregar. Mas demonstre os seus pontos fortes, mostre aquilo que você faz de diferente. As pessoas se perdem muito no caminho porque querem copiar outras, mas você não sabe a realidade daquela outra empresa. Pegue a sua, pegue os seus pontos fortes e deixem eles cada vez mais fortes, porque é plenamente possível com o uso da tecnologia. Agora, a gente encontra também, como você disse, né, as pessoas, a gente fala que as cabeças fechadas, né? Sim. E o interior de Minas é danado para ter gente ali, cabeça dura, que não se abre às novas tecnologias, que não faz, por exemplo, um vídeo na rede social para vender o seu produto, para poder também fazer propaganda no rádio, na televisão, ou então mudar a sua forma de anúncios, ou então mudar a sua forma de gerir a empresa também. Então, essa questão também da pessoa manter uma certa tradição, até que ponto a tradição ela é benéfica, mas também ela é maléfica para aquele ambiente familiar e para aquele ambiente empresarial? Eu acho que aí é o saber dosar. Saber até onde o que eu faço sempre e dá certo, eu devo continuar, e saber até onde eu sempre fiz assim, sempre deu certo, eu não quero saber o que está acontecendo ao redor aí desse mundo, ao redor dessas outras cidades. Então eu acho que é realmente isso. Saber se colocar ali naquele lugar. Isso aqui é um diferencial? Ou eu estou continuando a fazer isso simplesmente porque é cômodo e eu não quero correr atrás de novas melhorias, de novas tecnologias, de novos meios para realmente expor o meu negócio para novas pessoas, para colocar aí para clientes que ainda não me compram, conhecerem a minha marca, o meu local, saber dosar, saber até onde o que eu sempre fiz eu posso continuar fazendo porque o cliente percebe e ele gosta, e saber quando eu falo assim, não, eu sempre fiz isso, eu vou continuar fazendo porque nunca deu errado, de uma forma negativa. Até porque a sociedade muda a todo momento, e se a pessoa também não tiver, a gente fala aqui de humildade, de reconhecer que às vezes uma empresa deu certo em determinado momento, e mudar a rota não é errado e não é vergonha para ninguém, né, Cecília? Com certeza. Às vezes isso acontece muito em empresa familiar no processo de sucessão. Quando chega as novas pessoas, as novas gerações, na maioria das vezes, como comentamos em uma pergunta aí passada, né? Essa nova geração com todo o acesso aí na palma da mão, chega com novas ideias. Os gestores, os fundadores dessa empresa, pode ser que apresentem dificuldades para abraçar esse novo, para trazer esse novo para dentro da empresa.
E aí, a dificuldade às vezes é desse gestor, mas também dessa nova geração chegando. Um não quer aceitar nada, o outro quer inovar demais. Então não conseguem pesar ali na balança o que realmente é saudável para a empresa, para ter aí uma continuidade. Porque outro fato interessante, assim, e até triste das empresas familiares, é que muitas vezes elas encerram os seus ciclos nas trocas de geração, no passar de pai para filho, né, para neto, enfim. Ok, então, Cecília, agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta, a gente continua falando aí sobre os hábitos do consumidor, sobretudo com os comércios locais. E agora a gente vai falar no próximo bloco sobre os principais erros que levam uma pessoa que comprou a vida inteira do seu negócio deixar de comprar e partir para a concorrência. Não sai daí, a gente volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. Você precisa ir e vir com facilidade e segurança? Com o Drive 37 você consegue. É rápido, é fácil e sem complicação. Baixe o Drive 37 e vem com a gente. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações que hoje fala sobre uma pesquisa que avaliou o hábito do consumidor do interior do estado em relação aos negócios familiares. Bom, e nesse bloco, gente, a gente vai entender por que o consumidor ele se mantém fiel e quais são os principais erros que o seu negócio faz com que o seu cliente, que há anos compra de você, parta aí para a concorrência. Bom, Cecília, eu tenho certeza que isso durante a sua pesquisa também foi notado, né? Sim. Quais foram e quais são os principais erros ou os principais equívocos que o empresário, dentro do seu ambiente de negócio ali, ou então dentro daquele negócio, são cometidos para que o cliente que compra há 30 anos se decepcione e parta para a concorrência e nunca mais volte? Muitas vezes nós pensamos que o cliente ele é leal, né? E aí a lealdade, o voltar sempre, o recomprar, é simplesmente porque ele confia no seu negócio. E não é só isso. O cliente ele precisa confiar para ele voltar, mas ele precisa gostar do serviço que você entrega.
ou da qualidade do produto que você vende. Às vezes nós pensamos, ele confia em mim, ele me conhece, ele vai continuar voltando aqui porque simplesmente ele gosta de mim, ele tá ali no bairro, na rua, ele vai voltar. E aí eu acabo perdendo a qualidade de produto, a qualidade de serviço. Então, nunca deixar de lado a qualidade daquilo que você entrega. Primeiro ponto. Depois, os funcionários de primeiro contato. Quando o cliente chega na sua loja, quem recebe ele? Quais são essas pessoas que vão passar para ele a primeira impressão do seu negócio, a primeira impressão do serviço que você vende? Nunca negligenciar esse primeiro contato, porque pode ser que a partir dali você ganhe um cliente para a vida inteira ou que você perca ele e ele simplesmente não volte mais. E não perder a essência daquilo que você se propôs a fazer. É um negócio pequeno e ele dá certo? Por que que ele dá certo mesmo sendo pequeno? É a proximidade? É a qualidade? É o tratamento? É o ser humano ali dentro, tratar a pessoa não só como um número? Então não perder essa essência de negócio. Agora, vale lembrar também que hoje muitas pessoas reclamam que deixam de comprar no comércio local devido ao mau atendimento. Isso é muito crasso, a gente conversar com empresários ou então até mesmo com os próprios consumidores na rua. Eles falam assim, eu comprava naquela loja, mas entrou uma menina lá que, nossa, me tratou tão mal que eu nunca mais voltei na loja. Então, as pessoas hoje estão muito mais carentes, porque como a gente vive de frente para isso aqui, né? Ou seja, passa o dia inteiro, a gente, como ser humano, a gente sente falta, né? Do tete a tete, do contato físico. Mineiro, então, você deu bom dia, ele conta a vida, né? Então, ele tem essa questão de estar muito íntimo do próximo. Então, como que você percebe também hoje essa questão do atendimento? Ele continua sendo a parte principal de captação, fidelização e finalização de compra do cliente? Com toda certeza, o atendimento ele é parte principal e primordial do seu negócio. E aí as empresas familiares elas têm outro ponto muito positivo, a facilidade de se chegar ao dono, ao fundador. Então eu fui na sua empresa, eu não gostei muito do atendimento, eu consigo chegar até você, olha, esse atendimento não foi legal, olha, esse funcionário ele ainda não tem aí a noção de indicação de um produto que vai ser melhor naquela situação que eu estou precisando ali. Isso é um fato muito positivo das empresas familiares. Eu gosto muito de falar assim, e aí não é uma fala minha, é uma fala de livros de administração, que um cliente bom é aquele que te reporta um problema, porque ele está disposto a voltar. O maior problema das empresas é quando o cliente passa por determinadas situações ali dentro e ele não quer, não tem coragem, não acha que convém reportar isso à pessoa responsável, porque aí você não dá a oportunidade de melhorar um serviço. Então eu, enquanto consumidora também, eu gosto muito de fazer essas observações. Quando eu gosto, eu falo. E quando eu não gosto, eu tento sugerir o que pode ser aplicado, o que pode ser feito de melhor. Por isso que eu gosto muito de empresa familiar, porque você está ali dentro conversando com um funcionário, logo em seguida você já encontra o fundador da empresa, você já encontra a pessoa que criou aquele serviço. Isso é um ponto muito positivo. E que te conhece pelo nome, que te chama pelo nome, né? Sim, com certeza. E conhece a sua história, né? Empresas familiares, elas carregam sonhos e elas conhecem também as histórias das pessoas que compram ali delas. Empresa familiar, na verdade, ela é um sonho de uma família, né? Bom, Cecília, uma questão que a gente até começou a tratar no último bloco, eu volto com ela aqui nesse aspecto para a gente aprofundar nisso, é a questão da sucessão. Porque muitas vezes o filho, né, ou os filhos não querem dar seguimento àquele império ou então àquela empresa que o pai ou a mãe construíram. E aí, esse desafio da sucessão é muito grande, até se transforma também numa frustração, né? Poxa, nossa, eu construí esse castelo aqui, meu filho não vai querer morar nele, não vai querer dar seguimento nisso. E isso porque, hoje em dia, a nova geração, ela quer viver, ela quer curtir a vida. Isso é pesquisa, tá, gente? Não é o Henrique que tá falando. A nova geração quer curtir a vida, quer viajar, quer namorar, ou seja, só oba-oba. E, como diz, o pega pra capar fica mais para as antigas gerações. A gente está vendo isso no comércio, a dificuldade de contratar pessoas das novas gerações. Então, como que você tem percebido também, você percebeu ao longo dessa pesquisa que você fez,
até mesmo nas entrevistas, esses desafios sucessórios que os empresários estão vivendo hoje em dia? Sucessão é uma pauta que a gente conseguiria ficar aqui um programa inteiro falando sobre. Sucessão me chama muita atenção, gosto muito desse assunto. Ele não foi retratado na pesquisa, mas durante a entrevista com os gestores, eu observava que os fundadores, né, os pais ali, os avós, enfim, eles sempre querem trazer as novas gerações para o cenário, para a realidade. Então, às vezes eu estava conversando com a pessoa, entrevistando, peraí, deixa eu chamar o meu filho para vir cá participar disso também, para escutar o que a gente está falando, para aprender, para também falar e trazer o que ele está mostrando. Mas é um assunto delicado, eu tenho plena consciência disso. Há 2 semanas atrás, na faculdade, nós fizemos um debate sobre sucessão. E aí, de uma forma muito positiva, eu observei o interesse dos alunos, porque nos cursos da Escola de Negócios, Administração, Ciências Contábeis, Agronegócios, nós temos muitos alunos que eles são realmente as pessoas que vão entrar aí no processo sucessório de várias empresas. Então, eu fiquei muito feliz de ver que ainda existem pessoas que querem continuar. Não está errado você querer, né, seguir o seu rumo ali, continuar a sua vida de uma outra forma diferente dos seus pais, não tem nada errado nisso. Mas também é muito bonito você ver jovens querendo continuar aquilo que foi feito enquanto eles nem eram nascidos ou enquanto eram pequenos. Então os jovens estão se interessando muito por isso hoje e sabem que realmente é uma pauta que é delicada, é um tema que a gente precisa ter cuidado ao falar, porque há empresas e empresas, realidades totalmente diferentes. E não tem como eu englobar todas as empresas em uma única fala sobre sucessão, mas que realmente hoje em dia as novas gerações estão cada vez mais atualizadas, cada vez mais correndo atrás das coisas e nem sempre querendo dar continuidade àquele negócio. Isso é uma verdade, isso a gente encontra, como você falou, não é uma coisa que nós achamos. São pesquisas que já são escritas, tem até, né, livros de sucessão retratando isso muito claro. Mas durante a pesquisa, como eu disse, não fala do tema sucessão claro ali, mas a gente observava pessoas aqui da nossa cidade já começando essa sucessão. Entrevistei algumas que já passaram pelo processo todo, que já vão começar agora a sucessão para os netos desses fundadores. Agora, Cecília, claro que conselho, se fosse bom, a gente vendia, mas é sempre bom a gente dar dicas aqui, principalmente em relação ao comércio, né? Porque, como a gente falou aqui agora há pouco, tudo está em mudança o tempo todo. Quais são os conselhos pós-pesquisa você dá aí para o comerciante local de como ele pode potencializar os seus resultados, mas ao mesmo tempo também entendendo as modernidades do mercado? São vários os conselhos que eu gostaria de dar aqui, né? Eu não consigo nem numerar eles, mas o primeiro, não perca a essência da empresa. Depois tem uma ferramenta de administração que eu gosto muito, que é a análise de SWOT, que ela fala sobre forças e fraquezas. Pense em suas forças e foque nelas. Deixe isso cada vez mais forte, deixe isso cada vez mais claro para o seu cliente. Nunca perca também a familiaridade, o tratar o cliente como uma pessoa única, não só como um número. Não queira acompanhar outras empresas simplesmente porque ela está fazendo sucesso. Conheça todo o cenário. Às vezes nós queremos imitar uma coisa que está dando certo, mas a gente só quer fazer o que a gente consegue ver, o que a gente consegue perceber. Nós não conseguimos enxergar o que está por trás daquilo ali. Então, sempre correr atrás de novas informações, esses estudos que fazemos, trazer essa teoria para a prática. Sei que nem tudo é possível aplicar em todas as empresas, mas uma grande parcela desses estudos é possível sim trazer para a minha realidade. Mas eu acho que o que mais me chama a atenção em tudo isso que eu fiz é realmente a continuidade de sonhos, a essência, a humanização que a empresa familiar ela é capaz de fazer e que o consumidor ele percebe. Não estou falando isso como Cecília, estou falando como uma pesquisadora que entrevistou 342 consumidores, foi um questionário, e 22 gestores. Então eu observei tudo isso que nós comentamos aqui acontecendo na prática.
pegamos a prática e trazemos ela para a teoria, né? Às vezes muitas coisas passam aí pelo nosso olhar desapercebido. E isso observado internacionalmente quer dizer então que merece a nossa atenção, quer dizer então que nós precisamos focar cada vez mais nisso. Confiança é necessário, mas confiança sem a satisfação, ela não vai gerar a lealdade, que é o que tanto buscamos e o que tanto queremos nas empresas. Ok, então, Cecília, agora a gente vai para o nosso último intervalo e na parte final nós vamos falar aqui sobre justamente isso que a Cecília acabou de dizer, como manter a essência da empresa e principalmente como lidar com as novas gerações. O que será que você, comerciante já de longo prazo, precisa se atentar aos costumes e hábitos dos novos consumidores e dos novos que virão aí pela vida fora? Não saia daí, Observações volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. Você precisa ir e vir com facilidade e segurança? Com o Drive 37 você consegue. É rápido, é fácil e sem complicação. Baixe o Drive 37 e vem com a gente. De volta com Observações, que hoje fala sobre o hábito do consumidor mineiro em relação aí às empresas familiares. Bom, Cecília, agora a gente vai falar justamente da questão de valorização das gerações. Por quê? Empresas familiares acabam, então, gerando novas pessoas, novas famílias, novos hábitos e automaticamente também a sociedade está mudando. Então, como também, na sua opinião, essas novas gerações, elas vão continuar ou não valorizando esse aspecto familiar? E isso é muito importante até mesmo para quem está nos assistindo, para saber se abre um novo negócio, para saber se investe numa franquia, para saber se investe realmente ali num negócio que já é familiar. O que então você imagina que seja daqui para frente? Aqui na nossa cidade nós observamos, a gente está falando aqui de Pará de Minas, né? Nós observamos comportamentos que eles vão se repetindo.
Por mais que as novas gerações estão antenadas e conseguem em um clique atravessar o mundo, eles ainda valorizam ser tratados como pessoas únicas. Eles ainda querem esse contato, por mais que não tanto quanto antigamente, mas ainda assim é valorizado. As empresas precisam se acostumar a seguir as tendências. O que o consumidor ele quer hoje? Nós estamos numa era aí do imediatismo, que com um rolar de dedo na tela do telefone eu consigo resolver uma grande parte aí do meu dia. Então, as tendências, elas devem estar presentes. Então, é realmente isso, acompanhar, observar o que está acontecendo. Na maioria das vezes, as pessoas pecam nisso. Elas estão tão fechadas ali dentro da empresa que elas não conseguem enxergar o ambiente externo. Realmente, quem está dentro do quadro não consegue ver a moldura. Então, é observar o que as pessoas estão buscando, o que elas estão priorizando. Na minha linha aí, por exemplo, de serviço ou de comércio, quais são os produtos que hoje eu posso trazer como novidade, mas que as pessoas estão buscando eles, talvez até fora, porque eu ainda não trouxe para a cidade. Observar, saber o que as pessoas querem e buscar sempre tendências de mercado. Agora, o que uma empresa ela precisa ter, a gente falou isso, né, no último bloco, para manter a sua essência? Por que a gente fala isso? Porque é muito comum quando uma empresa ela é gerida por um mesmo gestor há 30, 40, 50 anos, ou até quando aquele gestor falece, manter aquela essência porque é aquela pessoa que está mantendo o negócio ativo. Mas quando a pessoa morre, é muito comum haver uma queda bruta, seja na questão da filosofia da empresa, ou então também no rendimento daquela empresa. No último bloco você falou muito sobre a essência. Como então, vamos agora dar o beabá, né, o caminho das pedras aí para o empresário, principalmente como ele manter essa essência na sua empresa como um todo e passando de geração para geração, e não só em geração, mas também para aqueles colaboradores que já estão e que estão chegando dentro da empresa. Aí vai mais um conselho: não ter medo de ensinar, não ter medo de trazer novas capacitações, de pedir ao seu colaborador para ir em alguns cursos, aprender coisas novas. Uma vez eu fui em uma empresa e isso sempre me chama muita atenção. Gosto muito de visitar os lugares porque eu acho que aprender nunca é demais. E aí tinha um quadro muito bem estruturado de missão, visão e valores. E eu comentei assim com o gestor: que bonito isso. Você tem esse quadro aqui todo estruturado, e o quadro também era bonito de se ver. E aí ele falou comigo uma coisa que me marcou muito, muito. E eu sempre trago isso na realidade na sala de aula e até na vida mesmo. Não adianta você ter missão, visão e valores bem estruturado e bonito de se ler se os seus colaboradores não compraram isso, se os seus colaboradores nem sabem o que é isso, nem conhece o que está sendo falado ali, o que está sendo escrito ali. Isso me marcou muito porque é realmente o que acontece. Muitas vezes as empresas têm a cultura muito formatada e muito bonita de se ver, mas tem um pouco de receio de ensinar isso para as novas gerações, de ensinar isso ali para os colaboradores. É realmente trazer o seu colaborador para o seu lado e mostrar mesmo como se caminha ali dentro da sua empresa. Você, enquanto fundador, ninguém melhor para falar sobre a cultura, ninguém melhor para falar sobre onde você quer chegar, qual é a sua missão como empresa e passar aquilo ali para o colaborador. Não tenha medo de ensinar, não tenha medo de contribuir para o crescimento dessas pessoas. Coloque sempre à disposição treinamentos, coloque sempre à disposição novos cursos para ensinar como fazer diferente aquilo que eu já faço de melhor, aquilo que eu já faço bem, mas para aprimorar cada vez mais. Agora, em relação à história da empresa, deixar isso muito claro para o consumidor atrai ele também. As pessoas hoje estão interessadas em saber quem é que está por trás, quem é que movimenta aquele negócio, como que aquele negócio surgiu. Atrai muito, principalmente as datas, né? Desde, por exemplo, 2000, desde 2002. Opa, ali é um lugar que existe há muitos anos. Tem alguma coisa diferente ali. Nós gostamos de
histórias. Nós somos seres sociáveis. Nós estamos em constante relacionamentos. O marketing de relacionamento, ele vem falar muito isso pra gente. Nós estamos sempre, desde quando a gente acorda até enquanto a gente dorme, nós nos relacionamos com pessoas. E quem não gosta de conhecer o por trás daquele estabelecimento que você está comprando? Como que foi fundado? Por que que esse fundador pensou nesse modelo tal qual ele é hoje? É muito gostoso saber disso, porque aí você não está comprando simplesmente um produto, você está comprando toda a história por trás daquilo ali, toda a construção feita. Quantas vezes em empresas familiares nós escutamos assim, eu compro aqui porque meu pai sempre comprou aqui e meu pai gostava muito da pessoa que abriu esse negócio, que fundou. Então é realmente uma continuidade, é quase que um afeto e um compromisso que aquelas pessoas têm com os negócios. Agora, Cecília, depois de todo esse trabalho, né, qual que é a principal lição que você tira da pesquisa que você fez, mas sobretudo esse hábito do consumidor do interior em relação aos ambientes familiares? O quanto as empresas familiares elas são responsáveis por números, né, por renda, por geração de emprego e pela história mesmo da cidade. O quanto as empresas familiares merecem ser valorizadas e observadas. Eu falo muito que essa pesquisa, além de todo o ganho acadêmico, pessoal, profissional que ela trouxe para nós enquanto pesquisadores, nós fomos 4 pesquisadores, partiu da minha ideia de dissertação e ao longo do processo foram chegando novos colaboradores, meu orientador sempre caminhou comigo, professor João Paulo Longuin também, e a professora Yunju também caminhou com a gente. Esse artigo, além de tudo isso, ele é um convite para olhar para essas empresas familiares com importância, com valorização e como elas realmente atuam nesse mercado, como elas fazem diferença na nossa vida enquanto consumidores, enquanto cidadãos ali da cidade, do estado. Então, assim, foi um feito muito grande, principalmente para Pará de Minas e Oliveira, mas para o estado de Minas Gerais como um todo, uma pesquisa que tomou essa proporção a nível internacional, falando de pequenas empresas familiares. Então quer dizer que essas empresas elas são valorizadas mundo afora. Nós observamos em outras culturas também, de outros países, o quanto eles têm orgulho de colocar empresa da família, tal, empresa desde a data, tal, eles têm orgulho disso, dessa continuidade. Bom, Cecília, aquela pessoa, né, que quiser saber mais informações, tenho certeza aí que o empresário que está nos assistindo, ou a empresária, né, e quiser ler essa pesquisa, e quiser também se aprofundar diante disso, como que ele pode fazer para ter acesso a esse documento e também a você como um todo, né, você também que trabalha junto com isso, é empresária, dá aula na faculdade em relação também a questões administrativas, como que as pessoas podem ter contato? Já está disponibilizado. Se você entrar aí nas bases de busca e colocar o nome do artigo, a gente pode deixar esse nome escrito. Ele foi escrito em inglês, mas hoje em dia com facilidade de inúmeras ferramentas, quem não tem essa facilidade de ler em outro idioma, consegue fazer a leitura plenamente de uma forma muito tranquila com a utilização dessa tecnologia que hoje nós temos disponível. Mas se você colocar esse nome do artigo em bases de busca, ele já é disponibilizado e você consegue ter acesso aí ao PDF, né, ao arquivo, enfim. Bom, então tá certo. Também tem o seu Instagram, quem quiser, sim, você pode estar disponibilizando o link, sim, não é isso? Sim, eu sempre deixo lá no meu Instagram o link da pesquisa, porque as pessoas sempre vêm perguntando mesmo, por curiosidade, por querer saber o porquê que essa pesquisa tomou essa proporção, tomou essa dimensão. Então começa aí uma leitura por curiosidade, mas eu já começo também a plantar uma sementinha na cabeça desses novos estudantes. Olha, empresas familiares, elas merecem importância, elas são muito importantes pra gente. Ok, então, Cecília, primeiro quero te agradecer pela sua presença aqui, parabenizar mais uma vez, né, por essa conquista de ter uma publicação, né, uma pesquisa publicada nessa revista internacional. Quais são, então, as suas considerações finais para o nosso público? Primeiro, agradecer pelo convite de falar sobre esse tema
que eu gosto muito de brincar, que ele tem meu coração. Eu sempre gostei de empresas familiares e sempre gostei muito de marketing. Então, ter um espaço como Observações para a gente debater sobre isso e mostrar também para as pessoas o quanto essas empresas são importantes, necessárias e significativas no nosso ambiente, aí na nossa sociedade, é um prazer muito grande, né, falar sobre esse tema que a gente gosta muito. Tá certo, então. Muito obrigado. Obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse WhatsApp 37999933060. Você também pode mandar por e-mail, programa obs@gmail.com. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que chegar programas novos você será sempre avisado. Você, claro, também pode rever e compartilhar todo o nosso conteúdo criado ao longo desses últimos anos e tá tudo lá disponível gratuitamente para você. Bom, você que está aí nas suas redes sociais também, nos siga, @henriquesilva.jornalista, @programa Observações e também @hora37.hs. Você vai ficar por dentro aí de todos os nossos bastidores e também no que acontece na nossa cidade, no nosso estado e também no Brasil. Bom, semana que vem tem mais Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!